A classificação dos répteis é dividida entre quelônios, são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Têm o corpo recoberto por duas carapaças, a carapaça dorsal na parte superior do corpo e o plastrão na parte inferior. Essas duas carapaças são soldadas uma à outra. A abertura apenas para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm formas de nadadeira, o que facilita a locomoção da água. Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes. A boca apresenta um bico córneo. Crocodilianos são os crocodilos e jacarés, grandes répteis aquáticos. Os crocodilianos têm corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que os dos crocodilianos, e quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e, mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Jacarés e crocodilos habitam regiões tropicais, geralmente à margem dos rios. No Brasil, só existem jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal mato-grossense. Escamados são os lagartos e serpentes, essas mais comumente chamadas de cobras. Esses animais têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 2 grupos menores, lacertílios e ofídeos. Lacertílios compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo alongado, com cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Ofídeos compreendem serpentes ou cobras, répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Caracterizam-se por serem tetrápodes e terem pele grossa. Apresentam pulmões e botam ovos com casca resistente. Esses animais, assim como os anfíbios, não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Isso ocorre porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado no metabolismo. Para conseguirem uma temperatura ideal, os répteis utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol quando o dia está frio. Além disso, quando a temperatura se torna muito alta, eles protegem-se em rios, lagos e locais sombreados, entre outros. Falamos que animais com essa característica são ectotérmicos. Possuem glândulas e sua pele pode ser recoberta por placas, escamas, plastrões e carapaças. Essa característica permite que os répteis tenham grande vantagem em ambientes secos, tais como desertos. Os répteis possuem sistema digestório completo e seus representantes, na sua maioria, são carnívoros. Muitos são predadores e não incluem espécies parasitas. Esse grupo de vertebrados possui respiração pulmonar muito eficiente. Diferentemente do grupo dos anfíbios, os répteis não necessitam da pele para complementar suas trocas gasosas. Dupla e incompleta. O coração apresenta 4 cavidades, porém os ventrículos não são completamente separados. Os crocodilianos, que é um grupo que inclui jacarés e crocodilos, possuem seus ventrículos separados. Eles excretam ácido úrico, que é uma substância que não necessita de água para ser eliminada. Essa característica é muito importante para os grupos que vivem em ambientes com pouca disponibilidade de água. Além disso, eles possuem um sistema nervoso constituído por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Apresenta um sistema sensorial com grandes adaptações, como os órgãos de Jacobson, que possuem funções olfativa, e as facetas loreais, que conseguem captar o calor e ajuda assim na localização das presas. A fecundação é geralmente interna e o desenvolvimento não apresenta fase larval, que é o desenvolvimento direto. Grande parte das espécies desse grupo apresenta órgãos especializados para a cópula.
e a maioria de seus representantes é ovípara, porém existem espécies que são ovovivíparas. O ovo desses animais protege o embrião contra a dissecação graças à presença de uma casca resistente. Nesse ovo, aparecem os chamados anexos embrionários, tais como o saco vitelínico, que é responsável pela nutrição do embrião, a bolsa amniótica, que é uma bolsa de água que protege contra desidratação e choques mecânicos, a alantoide, que é responsável pelas trocas gasosas e excreção, e o córeo, que está responsável pela proteção e na colaboração da respiração. Os répteis têm a pele grossa e também têm escamas queratinizadas para evitar a perda de água. Eles também têm poucas glândulas e seu corpo é coberto por escamas ou placas ósseas. Eles também têm pulmões bastante eficientes e seus ovos têm cascas e anexos. Isso permite com que eles possam viver no ambiente terrestre sem muitos problemas. Em sua maioria, os répteis têm maior atividade durante o dia, quando está mais quente, e repousam à noite, quando está mais frio. Mas, como toda regra, há uma exceção. Existem alguns grupos que caçam seu alimento à noite. A maioria é carnívora, porém, existem algumas espécies herbívoras e até mesmo onívoras. Os répteis têm reprodução sexuada e fecundação interna, sendo a maioria ovípara. Não possuem fama de presas, e sim por predarem muitos tipos de animais, mas têm entre seus predadores aves de grande porte e alguns mamíferos. Esses animais têm seu nicho ecológico comumente sobreposto ao de diversas aves. Sua pele grossa, que diferente da dos anfíbios, é muito especializada para a vida no ambiente terrestre. Esses animais não possuem glândulas e sua pele pode ser recoberta por placas, escamas, plastrões e carapaças. Essa característica permite que eles tenham grande vantagem em ambientes secos, como os desertos. Eles excretam ácido úrico e essa substância não necessita de água para ser eliminada. Essa característica é extremamente importante para que o grupo viva em ambiente com pouca disponibilidade de água. Esses animais manifestam variações térmicas corpóreas de acordo com as oscilações termais do meio onde vivem, e por isso eles são muito sensíveis a variações de temperatura, o que faz com que a maior concentração de répteis aconteça em locais próximos aos trópicos, e à medida em que nos aproximamos dos polos, encontraremos cada vez menos espécies. Assim, esses bichos estão em todos os continentes, exceto na Antártica, pois o frio deste lugar impede que esses animais consigam sobreviver por lá. São animais terrestres, na maioria dos casos, e só entram na água para se refrescar ou caçar, como é o caso dos jacarés. No entanto, existem algumas exceções. Os tuataras, por exemplo, são conhecidos por caçarem pássaros durante a noite, quando a temperatura do ar é de apenas 7 graus. E as tartarugas e crocodilos são, na maioria, aquáticos, enquanto os lagartos e as serpentes são, na maior parte, arborícolas. Algumas características dos répteis podem auxiliar o ser humano. Muitas serpentes possuem glândulas que produzem veneno. A composição do veneno varia entre as espécies e é grande fonte de matéria-prima para a indústria farmacêutica. A carne de jacarés, lagartos e até serpentes pode ser consumida como fonte de proteína. Além disso, o couro dos crocodilianos e serpentes foi e ainda é utilizado como matéria de artigos do vestuário. O intenso uso desses animais já causou grandes matanças e ainda hoje os répteis